Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus reine abundantemente em nossos corações. É uma alegria podermos juntos estar para louvar ao nosso Pai e a Ele prestar culto e sermos edificados por Sua palavra. Temos tido o privilégio de estudar a palavra de Deus no livro de Daniel. E desde o domingo passado nós iniciamos a segunda parte deste livro, quando nós temos a revelação profética de Daniel e os sonhos, ou a manifestação profética, ou a parte que faz com que o livro de Daniel seja conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Nós leremos todo o capítulo. Peço que os irmãos estejam atentos à leitura do texto sagrado que nos diz assim. Daniel, capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos, e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte, para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceu na direção dos 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército do céu, lançou por terra alguns desses exércitos e das estrelas, e o pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe deste exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Depois, ouviu um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão a transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados os pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se aproximou de mim um ser que tinha a aparência de homem, e ouvi uma voz de homem que vinha da margem do rio Ulai, e me gritou assim: Gabriel,
Explique a visão a este homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra, mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual que ele tinha. Quando se aproximar o fim desse reino, e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que viverem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Vamos orar mais uma vez? Glorioso Pai, estamos com Tua palavra lida, Deus, e clamamos que o Espírito do Senhor venha iluminar nossos corações e mentes, para que possamos entender, compreender e aplicar aos nossos corações. Clamamos, ó Deus, que o Senhor use esse Teu servo com misericórdia, Deus, a fim de que possamos, nesse tempo, Deus, aplicando a Tua palavra, edificar a Tua igreja e glorificar o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos agora no segundo texto das visões proféticas do livro de Daniel. No capítulo 7, nós tivemos a primeira menção, e há algo bastante interessante aqui, que podemos fazer um paralelo entre o capítulo 2 de Daniel, da visão da estátua, do sonho da estátua que Nabucodonosor teve, a cabeça de ouro, do peitoral de prata, as pernas de bronze e os pés de ferro e barro. Ainda a do capítulo 7, dos 4 animais. E aqui agora de Daniel, quando nós temos esses 2 animais. Esses textos são textos paralelos que tratam o capítulo 2 e o capítulo 7 dos mesmos povos. E aqui no capítulo 8 nós temos um pedacinho só, o pedaço do meio. E aqui, o que acontece? Daniel, diferente da primeira visão que ele teve no capítulo 7, ali ele diz que é um sonho, e aqui nós temos uma visão. Há uma possível interpretação de que Daniel foi levado como em espírito para um lugar da visão em um tempo futuro, e ali ele pôde contemplar tudo aquilo que estava acontecendo, e o texto nos traz como relato. Uma particularidade que eu queria trazer para os irmãos, às vezes em alguma das Bíblias de vocês, nas notas de rodapé, vai ter do capítulo 8, versículo 1, alguma citação, ou algum asterisco, ou uma letrinha, e ele coloca que, a partir do capítulo 8, o texto e o livro de Daniel foram escritos em hebraico, e o restante dele foi escrito em aramaico. Essa distinção, ela traz uma importância das profecias que aqui agora ele passa a relatar para o próprio povo de Israel, porque faz menção a respeito do tempo do fim do cativeiro, ou do tempo do fim do juízo de Deus sobre o povo de Israel, e era uma mensagem bastante dirigida e direcionada com importância singular para o povo judeu. E por isso, dessa distinção do idioma que ele utiliza para poder escrever. Como eu comentei, essa visão acontece depois da primeira, ainda durante o período do Império Babilônico. E aqui a visão, ela traz a menção da queda, já não mais agora do Império Babilônico, tá? O Império Babilônico já havia passado, ele conta dois
dois reinos, né, específicos aqui, agora o reino Medo-Persa, o Império Medo-Persa, e depois o grego. Enquanto a gente percebe que na primeira visão nós temos o leão como o Império Babilônico e os outros animais como os reinos que vão se sucedendo um ao outro. Mas ela acontece ainda bem antes daquilo ocorrer. Se a gente lembrar, o Império Babilônico ele caiu na descrição de Daniel no período de Belsazar, quando ele ainda faz a descrição da visão que o rei Belsazar teve, quando ele vê a visão escrevendo na parede, Menem, Menem, Tekel, Upharsin, e aí naquela mesma noite o Império Babilônico cai sobre o poder do Império Medo-Persa. Ok, então a gente mais ou menos está nesse momento. Essa é uma visão profética e ela ainda faz menção sobre a sequência dos próximos impérios que se sucederam depois do Império Medo-Persa. Tá? E ela fala sobre um rei específico, que é o grande detalhe desse texto, esse pequeno chifre que cresce de um dos 4 chifres que sucedem o chifre grande do bode peludo. É interessante os nomes dos personagens aqui, dos animais, porque eles fazem menção a características específicas, às vezes, do próprio império, de como que eles mesmos se caracterizavam. E é particular a gente perceber que, quando Daniel ele tem a visão, refere-se a fatos futuros para ele. Para quando nós estamos lendo o texto, está fazendo menção específica sobre fatos históricos que já aconteceram para a gente. Temos elementos históricos específicos que podem corroborar com o cumprimento da profecia que Daniel teve antes do efetivo a execução delas, ou do fato dela ter sido cumprida. Quando a gente percebe esse pequeno chifre, para a gente fazer uma distinção bem clara, do pequeno chifre do capítulo 7, desse pequeno chifre do capítulo 8. São 2 situações distintas, tá? O pequeno chifre do capítulo 7, ele emerge ou surge do 4º animal, um animal que não tem uma descrição, e ele faz menção ao Império Romano. Aqui agora, quando nós falamos desse pequeno chifre, ele faz menção ao 2º animal, que é o bode peludo, e esse, então, é o Império Grego. São situações diferentes. Quando a gente fala ainda no capítulo 7 sobre esse pequeno chifre, nós estamos falando sobre o anticristo que nós ainda também esperamos vir. Então, aquela visão tanto era futura para Daniel quanto para nós ainda. Enquanto que essa aqui, do capítulo 8, ela é uma visão pretérita, ela já aconteceu e já foi cumprida na sua totalidade, tá bom? E aí a gente vai, então, estudando um pouco sobre o que isso traz para a gente. Olha como que era forte a mensagem dessa visão, quanto que no versículo 17, nós vemos Daniel, então, esmorecido por conta da mensagem, por causa da informação que ele recebe ali de que o Império Babilônico seria destruído, e na sequência desses outros impérios, como que as coisas aconteceriam, e da desolação que afligiria o povo de Israel. Ele se prostra, cai sem sentidos, mas ali, então, aquele mensageiro levanta, por causa da mensagem que ele precisava ouvir, ele precisaria estar de pé e ouvir atentamente tudo aquilo que ele tinha para receber. Chegamos então ao momento que eu queria passar a falar para os irmãos a respeito das 3 específicos aspectos dessa visão que ele teve. O primeiro é sobre o carneiro, o segundo sobre o bode e terceiro sobre este pequeno chifre que Daniel vê. Esse bode, esse carneiro que a gente vê, tem 2 chifres, o texto diz, e eu me sinto bastante confortável hoje para poder trazer os significados, porque o próprio texto traz os significados dele, tá bom? Então, diferente de algumas outras profecias que a gente tem que se debruçar com exaustão em alguns momentos para poder fazer algum entendimento e fazermos uso de bastantes especialistas ou históricos, aqui o próprio texto diz o que está acontecendo e ele mesmo se interpreta. Então, para a gente ficar bastante confortável sobre o que cada um desses reinos, ou cada um desses animais, ou cada aspecto específico que é destacado significa. Esse carneiro, ele possui 2 chifres. Um chifre se exalta em relação ao outro e aparece em segundo momento. Ele está falando exatamente sobre a realidade dos impérios Medo e Persa. Quando há uma conjunção desses 2 impérios, esse carneiro, que representa esse império, se torna bastante significativo, e ele conquista vários lugares.
E ali nós estamos falando sobre a realidade de Ciro e de Dario, quando que então, sobre a liderança de Ciro, o persa toma o lugar de Dario, o medo, e ele chega em segundo momento e engrandece-se sobre ele, por isso que ele fala que o segundo chifre que apareceu em segundo momento, ele é maior, porque ele, de alguma forma, o Império Persa ele se torna mais importante que o Império Medo, e aí eles, em conjunção ali, se tornam uma força militar tão grande que ninguém poderia resistir ao poder bélico daquele povo. E ele vai controlando todas as coisas. Isso aconteceu em 550 a.C. E o carneiro, então, ele derrota a Babilônia, e por algum tempo ele tornou-se senhor do mundo. Daniel viu a ascensão e queda deste império, do Império Medo-Persa, 210 anos antes do fato realmente acontecer. E isso é bastante interessante para a gente. Meus irmãos, eu estudando esse texto, eu ficava maravilhado sobre o poder de Deus. E daqui a pouco eu vou pensar um pouquinho sobre algumas aplicações para os nossos corações, mas olha que fantástico. A gente tem relatos históricos que corroboram exatamente com a visão que Daniel teve para poder mostrar o poder e a graça de Deus sobre o tempo e sobre a história. A gente às vezes fica olhando para esses eventos e fica se imaginando como que pode a gente ainda ter pessoas que duvidam do poder de Deus. E aqui Daniel diz que o carneiro era irresistível. Nós vemos isso no capítulo 8, nos versículos 3 e 4. A união desses dois impérios criou esse exército poderosíssimo, conquistou vários territórios. Então a gente percebe aqui o texto dizendo que ele se dirige para os 4 cantos da terra. Então ele conquista a Babilônia, e a Síria e a Ásia Menor a oeste, ao norte a Armênia, ao sul o Egito e a Etiópia. Então ele era um império gigantesco. Talvez a gente ficasse imaginando que nenhum outro império poderia sobrepujar este poder significativo. Nenhum exército podia dominar ou resistir ao poder ou ao avanço desses reis. E isso fez com que ele se engrandecesse. Olha, é bastante interessante o texto do capítulo 8, ele começa numa realidade dos reinos vindo, ocupando território, crescendo, se engrandecendo e caindo. Aconteceu com a Babilônia, acontece agora com o Império Medo-Persa, quando então o Império Grego vai tomando a sua força e crescendo também. Esse engrandecimento, esse orgulho, esse poder era o início da sua queda. E aí agora a gente tem o bode. Esse bode é bastante particular, porque o Daniel diz que ele era quase que um bode voador, né? Ele vinha pela terra sem tocar o chão. Mas isso significa sobre a velocidade que o Império Grego ali, ele conquistou e dominou o mundo conhecido naquele tempo. O bode é a descrição profética a respeito de um dos maiores líderes políticos da época. E a gente está falando aqui exatamente de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E ele coloca a velocidade da expansão deste império, porque em 13 anos ele conquista quase que a totalidade do seu grande poder. Ele realiza quase que a totalidade do seu grande poder em 13 anos, era muito rápido. E aí ele fala da velocidade com que ele vem no versículo 5. Ele vinha a oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Tá? E aí ele vai crescendo. E esse bode, ele é a representação do Império Grego. Tá? Isso nós vemos no versículo 21, quando ali um daqueles santos passa a ajudar Daniel no entendimento e na interpretação daquele sonho. As conquistas de Alexandre foram tão grandes e rápidas que, como eu disse, em 13 anos ele conquistou todo mundo conhecido da sua época. E o Império Medo-Persa foi destruído. Ele foi, então, aniquilado entre 334 e 331 a.C., foi o momento que Alexandre insurge contra o Império Medo-Persa, e ele, nesse período de insursões, de conquistas bélicas, destrói completamente o Império Medo-Persa. Aqui, no texto de Daniel, Alexandre é descrito como um chifre notável, algo que se destacava significativamente.
E é um animal bastante particular, né? Porque ele tinha um grande chifre no meio dos olhos. A gente não encontra um bode verdadeiro com essas características, né? Tem os 2 chifrinhos lá, alguma coisa assim, mas esse chifre gigantesco no meio dos olhos é uma visão bastante particular e específica a respeito do próprio Alexandre, fazendo demonstração a respeito dele. Como o pastor Adriano comentou na última vez, no domingo passado, o chifre ele tem a conotação de poder, de força, de destaque, né? E aí, como que a gente percebe Daniel falando a respeito desse rei, desse primeiro rei deste grande império, do Império Grego? Ele era um homem irresistível, um líder carismático e com punho de aço. O poder de Alexandre é descrito de uma maneira como ele enfrentou o carneiro. E se a gente olhar no versículo 7, ele diz que o carneiro vem em velocidade do oeste contra o bode, vem em velocidade do oeste contra o carneiro, e o fere, quebra os seus 2 chifres, derruba-o na terra e o pisoteia, fazendo com que ele então fosse morto e destruído. No versículo 8, Daniel fala sobre o engrandecimento e queda de Alexandre. Interessante que Alexandre, ele no auge do seu poder, no auge do seu império, das suas conquistas, ele jovem ainda, com 33 anos de idade, ele morre. E ele morre exatamente no momento em que ele se propôs a reconstruir a Babilônia. E havia uma profecia que a cidade jamais seria reconstruída. E no momento em que ele, então, se propõe a fazer isso, em 323 a.C., ele morre. E o texto diz que ele, no auge do seu poder, morre. E aí o Império de Alexandre, ele é dividido entre 4 partes. 4 grandes generais de Alexandre o Grande, então, assumem um pedacinho do seu império, e na assunção deste pedacinho, nós temos um enfraquecimento do Império Grego. E se a gente pensar e parar um pouquinho para lembrar da história antiga, a gente vê que exatamente essa divisão e as disputas que aconteceram faz com que eles, fragilizados, se tornem uma oportunidade para a conquista do Império Romano. Mas aqui a gente para só até o momento do Império Grego. Império Romano é o império que vem na sequência e é citado nas visões de Nabucodonosor, lá no capítulo 2, e ainda em capítulo 7 de Daniel. Tá? E como que ficou dividido? Cassandro, um dos seus generais, ficou com a Macedônia e a Grécia no Oriente. Lisímaco governou a Trácia e a Bitínia ao norte. Ptolomeu governou a Palestina, a Arábia, o Egito no sul. E Seleuco governou a Síria e a Babilônia no Oriente. Como a gente percebe aqui no capítulo 8, nos versículos 8 e no 22, a gente percebe essa divisão e ele fala que eles não tiveram como o mesmo poder ou a mesma significância que Alexandre o Grande teve enquanto ele governava a Grécia. E ele foi se desintegrando e enfraqueceu. O que acontece? Daniel viu isso 200 anos antes de realmente acontecer. E eu queria que a gente parasse um pouquinho e pensasse sobre esses paralelos desse texto para a gente poder entender o momento da história que a gente está. Eu já comentei um pouquinho, nós estamos no intervalo entre a Babilônia e o Império Romano. Estamos vivendo esses 2 reinos no meio aí desse processo de sucessão. Estamos falando do Medo-Persa e do Império Grego. Os outros animais, o leão falava da Babilônia e o animal indescritível falava do Império Romano, os pés de ferro e barro do Império Romano, e aqui a gente tem esse período do momento no meio, que fala sobre o peitoral de prata e bronze, o do urso e do leopardo, e o carneiro e o bode. Esses 3 símbolos, né, esses 2 símbolos distintos, aqui falando de cada um deles, né, a prata, o urso e o carneiro falam do Império Medo-Persa, o bronze, o leopardo e o bode falam do Império Grego. Então, a gente chega aqui ao momento da queda de Alexandre o Grande e da assunção desses 4 generais. Um desses chifres que surgiu ali, há um destaque específico deles, e fala de um rei que apareceu ali como um pequeno chifre. E Daniel, então, começa a falar sobre este pequeno chifre, e como eu disse, a gente precisa fazer uma distinção
bastante clara sobre o pequeno chifre que aparece no capítulo 7, deste aqui do capítulo 8. O pequeno chifre do capítulo 7 é o anticristo que a gente ainda espera surgir, quando fala de Apocalipse, e ele possui alguns nomes. Em Mateus, o Senhor Jesus, falando sobre a grande tribulação, fala da desolação, e ele fala como Daniel disse, até tem uns parênteses lá na sua Bíblia, se você olhar, fala assim, quem entender, né, quem ouvir que entenda. Então, a gente percebe essa distinção do abominável da desolação, que é apresentado, ou anticristo. Então, esses personagens, eles estão fazendo menção específica sobre o pequeno chifre do capítulo 7, que surge ali a partir do Império Romano. Aqui nós estamos falando sobre um rei específico e sobre um evento que aconteceu na história. O que a gente pode dizer é o seguinte, e aí eu queria até fazer uma citação do reverendo Hernandes, que ele diz que o pequeno chifre do capítulo 8 é um personagem futuro e profético para Daniel. O pequeno chifre do capítulo 8 é um personagem futuro e profético para Daniel, não para nós. Ele é um personagem do passado, enquanto que o pequeno chifre do capítulo 7 é um personagem futuro, tanto para Daniel, escatológico, tanto para Daniel quanto para a gente, tá bom? É aquilo que a gente ainda está esperando aparecer e surgiu do capítulo 7. E há um consenso entre os comentaristas afirmando que este personagem que aparece aqui no capítulo 8, esse pequeno chifre, é um rei Seleucida, conhecido como Antíoco IV, ou também apelidado por ele mesmo de Antíoco Epifânio, que reinou na Síria entre os anos de 175 a 163 a.C. Antíoco se declarou Deus. Ele desejava assumir exatamente uma realidade de divindade. Ele mandou cunhar moedas que de um lado tinham a epígrafe e as palavras que diziam do rei Antíoco, o Deus tornado visível para trazer vitória. Essa expressão Epifânio é uma maneira dele se apresentar como a manifestação divina, a epifania, né? A apresentação do Deus no meio de vocês. Então, ele conhecido como com essa alcunha. O que acontece? E por que é bastante particular a profecia sobre esse rei? Esse rei Seleucida foi um perseguidor feroz do povo judeu. E o texto diz que ele era habilidoso em artimanhas, ele era habilidoso em trapaças e ele era bastante terrível. E ele fazia isso na perseguição contra os judeus fiéis que não desejavam ou que não quiseram se corromper às suas propostas de adoração ou que não iam se curvar ou se prostrar a outros deuses que ele estava levantando. Ele tinha uma proposta de criar uma religião para si mesmo. E ele, se apresentando como Deus, queria que todo o mundo ali, conhecido pelo qual ele estava dominando, fosse adorá-lo e se curvar diante dele. E dizem que mais ou menos 100 mil judeus foram mortos por ele. Daniel, ele aqui nesse texto, ele fala sobre a blasfêmia deste rei, mostrando como um usurpador, assumindo a posição de Deus. Como o anticristo vai tentar usurpar a posição de Deus e fazer com que todos, então, o adorem e se prostrem a ele. Na época de Antíoco Epifânio, a Palestina pertencia ao Egito, aos Ptolomeus, como a gente viu a divisão dos reinos ali depois de Alexandre. E havia uma dissensão entre os judeus ali naquele momento, e um dos partidos foi em busca de Antíoco Epifânio e fez um acordo com ele ali, e eles foram agora anexados, então, ao território dos Seleucida, àquele momento ali de Antíoco Epifânio, e ele, traindo, então, o acordo que eles fazem com os judeus, mata aqueles que ele tinha feito esse acordo. Então, como o texto diz, ele era mestre em intrigas. Quando os judeus, então, se aliaram a ele, logo explorou, os perseguiu e até os matou. O que Antíoco faz aqui exatamente no momento que nós vemos na profecia de Daniel? Ele faz cessar os sacrifícios da casa de Deus, ele profana o templo,
como a gente já ouviu falar aqui, em 169 a.C., ele saqueou o templo, proibiu os sacrifícios. Por ordem de Antíoco, o templo foi profanado de maneira mais vil, indecente e imoral. Ele colocou um ídolo no meio do templo de Jerusalém e o batizou como o templo do Júpiter olímpico. Ele sacrificou porcos no altar do templo, colocou a sua própria imagem, dentro do lugar santíssimo e borrifou o sangue dos porcos e o excremento dele pelo santuário, obrigou os judeus a comer carne de porco dentro do templo sob ameaça de morte, mandou ainda edificar altares e templos dedicados aos ídolos, sacrificando em seus altares porcos e animais imundos. Então, a descrição que nós temos de Daniel aqui sobre o que esse rei que surgiu de um desses 4 faria, ele é cumprido a partir da realidade futura e hoje nossa, passado, daquilo que aconteceu ali naquele momento e de como que Antíoco Epifânio fez todas essas coisas. Ele, então, se tornou o maior protótipo do anticristo. O anticristo que nós vemos em Daniel 9, em Apocalipse 13, em 2 Timóteo, em Tessalonicenses também, porque ele blasfema contra Deus, contra o culto, contra o povo. Foram perseguições atrozes que aconteceram contra os judeus naquele tempo. Sofrimentos gigantescos que aquele povo enfrentou. E a história de Antíoco encerra de forma assim, inusitada. Ele foi derrotado sem auxílio de mãos humanas, como diz o texto. Ele foi morto não em combate, mas por uma súbita doença quando tentava saquear o templo de Diana. E aí, a gente tem um livro histórico, o livro de 1º e 2º Macabeus, que faz o registro desse período, o período em que Antíoco Epifânio, então, ele é governador, ele é rei, imperador, e ali nós temos a oportunidade de ler e ver o registro histórico de todo esse momento, e o texto de Macabeus diz que ele teve uma morte horrorosa, sem a intervenção de ninguém. Esse é o fato que nós temos aqui nas nossas mãos. E eu queria pensar com os irmãos a respeito do que isso significa para nós hoje, porque poderíamos pensar o seguinte: a profecia do capítulo 7 tem aplicações bem claras para a gente, porque nós ainda estamos esperando parte dela acontecer. A do capítulo 8 é um registro histórico, futuro para Daniel e passado para a gente, mas que tem aplicações verdadeiras para as nossas vidas. E a primeira característica, a primeira aplicação que eu queria trazer para os nossos corações, é que quando nós estamos com a palavra de Deus nas nossas mãos, aqui nós não estamos lendo registros históricos a respeito de Daniel, de Moisés, de Noé. É tudo sobre Deus. É tudo sobre Deus. Tudo que nós temos aqui está falando a respeito do registro de Deus na história, de como Ele manifestou o seu poder, e como eu comentei agora há pouco, olha o que acontece aqui. Daniel, ele tem uma visão terrível de um futuro para ele distante, para a gente passado, que nos mostra Deus como Senhor e governador de toda a história, de como que Deus, ele age de maneira singular durante todo o tempo, e hoje ele ainda está assim agindo nas nossas vidas. Quando nós estamos lendo as Escrituras e vemos os registros sobre os eventos, as situações, as experiências de homens e mulheres na palavra de Deus, o que nós vemos é em última análise, fala sobre como Deus manifesta o seu poder, mantém tudo sob o seu cuidado e o seu poder. É tudo sobre Deus. É tudo sobre o que Ele faz na nossa vida, tudo o que Ele faz na história. E nesse texto nós encontramos Deus manifestando o seu controle no surgimento e queda de impérios e revelando a Daniel para que no tempo oportuno servisse de edificação para o povo.
hoje serve para a nossa edificação, tendo o entendimento de que Deus governa e controla a história, e antes mesmo de tudo isso ter acontecido, Deus já havia feito Daniel saber de tudo isso. E de como que isso é importante para as nossas vidas hoje. Existe um trecho no livro do C.S. Lewis, do Cavalo e o Seu Menino, um dos livros de Crônica de Nárnia, e quando que Aslan está conversando ali com Corin, e ele falando sobre a Salarquina, e ele pergunta como que ela estava, por que que ele tinha feito algumas coisas com ela, e ele fala para ele assim, para você, a história que compete você é isso, para ela, a outra parte da história é com ela. Quando a gente vê o registro histórico aqui de Daniel, ele estava falando para aquele momento de como que Deus estava agindo na história com aquele povo, e nós temos aplicações para as nossas vidas, percebendo como que Deus tem agido para a gente, conosco hoje. Como que está acontecendo com as nossas vidas hoje. E preste atenção sobre o do porquê de tudo isso. A gente tem que lembrar que o povo de Israel aqui, quando Daniel estava tendo essa visão, eles estavam no exílio. O momento que acontece a descrição ali do surgimento do Império Grego, eles já haviam retornado para Jerusalém, já haviam reconstruído a cidade, e ela mais uma vez então foi saqueada por esses outros impérios. E nós percebemos aqui que isso acontece como disciplina de Deus sobre o povo de Israel, por conta da transgressão que o povo, vez por outra e recorrentemente, assumia diante de Deus. O texto nos diz no versículo 12, olha só o que diz o versículo 12. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Deus age na história e ele usa povos para disciplinar o seu povo, a fim de que houvesse purificação daquela nação. E assim, o povo de Israel havia deixado Deus se relacionando com outros deuses e adotando costumes dos gentios. Presta atenção, meus irmãos, sobre algo bastante importante que a gente precisa ter em nossos corações a respeito de como Deus age conosco. Deus nos ama, e como pai, ele disciplina os seus filhos. E ele nos chama para correção, para nós nos aprumarmos e mantermos, então, o nosso relacionamento adequado com Deus. Existe um texto em Hebreus, capítulo 5, olha o que diz os versículos 4 até o versículo 8. Ele diz que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. O povo de Israel fora disciplinado durante o Antigo Testamento de diversas formas, e a principal que a gente percebe é o momento de exílio. Deus tira o povo da sua terra, do seu lugar, do seu conforto, e leva eles agora aprisionados para outros lugares. E no capítulo 9 a gente vai ver exatamente Daniel fazendo menção sobre o tempo do exílio, sobre o tempo do cumprimento ali do castigo, e orando e clamando que Deus então manifestasse a sua graça e desse por fim o exílio que eles estavam vivendo naquele momento. Preste atenção sobre como que é importante a gente observar a nossa realidade e as dificuldades e lutas muitas vezes que estamos vivendo.
No ano passado, em vários momentos, nós tivemos a oportunidade aqui e se você não assistiu, está gravado no nosso canal, sobre a questão do sofrimento e como que Deus age na história. Há motivos específicos para sofrimento, e um deles é exatamente Deus disciplinando o seu povo, Deus nos disciplinando, nos trazendo para perto de si. Para que no momento do sofrimento, nós olhando então para os nossos corações, as lutas que nós estamos enfrentando, nos volvemos para o Senhor e voltando para Ele, colocando os nossos corações, mais uma vez agora depositados aos seus pés, nos reconciliemos com Ele. O Silvio falou muito bem aqui hoje, no momento da contrição, que o pecado nos afasta de Deus. E muitas vezes, como filhos rebeldes aqui, transgressores, nós queremos nos manter afastados e Deus então nos puxa para perto de si, e muitos desses momentos de puxão são por dificuldades, lutas que nós enfrentamos. E pare um pouquinho para poder refletir a respeito da sua vida. Quais são os momentos mais singulares ou os momentos mais intimidade com Deus? Tendemos a não ter esse tipo de intimidade, busca e devoção ao Senhor nas nossas realidades de bonança, alegria e sucesso. Mas quando a gente está passando um perrengue na nossa vida, a gente ora, jejua, clama, lê a Bíblia, é frequente na igreja, não é verdade? E nós nos relacionamos com Deus numa intensidade maior e nos aproximamos mais dele. E o texto de Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, para que nós possamos nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. E como que nós estamos enxergando a dificuldade, a dor e o sofrimento? Às vezes a gente enxerga ele como uma revolta tal nos nossos corações que, virando as nossas costas para Deus, achamos que ele está pesando demais a mão sobre nós. E eu acho o texto de Hebreus bastante duro sobre os nossos corações, quando ele fala, se nós não estamos enfrentando os momentos de dificuldade e luta, pode ser que você não seja filho, mas bastardo. Terceira aplicação que eu queria trazer para os nossos corações, para trazer um pouco de conforto para as nossas vidas a respeito do sofrimento, que o sofrimento tem tempo para acabar. Ele não é um sofrimento que vai durar para sempre. Olha como que Daniel vê a visão e os santos ali conversando, indagando um ao outro. Quanto tempo vai durar tudo isso? Quanto tempo a adoração, o culto, o louvor no templo será parado? Quanto tempo ali, então, o templo vai permanecer impuro? Quanto tempo ele para ser purificado? E eles falam que 2.300 tardes e manhãs. E quando um dos santos ali vai explicar, Gabriel vai explicar a visão para o homem, ele diz que a visão das tardes e manhãs são verdadeiras. E mais uma vez a gente precisa fazer menção aqui que os tempos e prazos, eles não têm o objetivo de ser cronologicamente ou literalmente contados. Mas é interessante você observar que há um tempo definido. E o tempo da desolação de Israel ali, houve um prazo específico para acontecer. E eles tiveram então a restauração do louvor e da adoração ao templo do Senhor. Significa que a suspensão da adoração e do sofrimento vão acabar. Ele não vai ser para sempre. Então, quando esse tempo se cumprir, na casa do Senhor voltará a ter louvor e adoração. E preste atenção sobre algo bastante particular que ao meu coração veio trazer tranquilidade e conforto. Nós estamos em um tempo de pandemia, em que estamos adorando e louvando a Deus com certa limitação. Nós estamos aqui com bancos interditados. Temos pessoas que não podem sair de casa, estão nos acompanhando pela internet. E assim nós temos louvado e adorado a Deus, mas o serviço de culto que nós estamos prestando ao Senhor, ele é parte daquilo que nós podemos fazer no todo, num período normal. A gente não sai aqui e se abraça, a gente não termina o nosso momento de culto, ou não temos uma esfera de comunhão plena quando o momento de culto termina, ou durante o próprio momento de culto. Os nossos irmãos têm nos visitado e nós temos dito que eles são bem-vindos, mas nós não estamos cumprimentando.
Isso dói em nossos corações, saber que muitos dos irmãos desejariam estar aqui, mas têm receio por conta da enfermidade, e eles o fazem por zelo e cuidado por suas famílias. Estamos em um momento de sofrimento, e sofremos como igreja. Há quanto tempo nós não vemos alguns dos nossos queridos? Há quanto tempo nós não estamos em uma comunhão plena e real? E com isso, sabendo que o sofrimento ele tem tempo para acabar. A gente pode ter certeza que essa pandemia, que há um tempo para o fim, e a gente vai poder voltar a ter a comunhão plena. E preste atenção, que ela pode acontecer de algumas formas, e eu pensei em somente 3 aqui para trazer para os irmãos. Ela pode acabar com o fim da pandemia, que a vacina dê certo e todo mundo imunizado, a gente então fique livre desse vírus. Ela pode acontecer com a volta de Jesus, e então nós todos estaremos congregados juntos ao céu. E ela pode acontecer com a minha volta para Jesus. Se eu for morto, ou se eu morrer, eu estarei com Ele. E como que esse tempo tem nos feito refletir a respeito da morte? A gente tem vivido um tempo tão estranho, que a gente estava acostumado a conviver muito. E olha que eu sou privilegiado na minha casa porque eu sou de uma família longeva, né? Eu tive um avô que faleceu com mais de 100 anos, outros com 90, eu tenho uma avó com 95 anos, vai fazer agora. E a gente percebe que a expectativa de vida para mim é muita, né? Ou pelo menos eu espero que seja. E a gente ainda percebe que a evolução da medicina, outros medicamentos, a gente fica na expectativa de viver, antes era 70 anos a expectativa de vida, hoje a gente já tem gente vivendo 100, 110, 120 anos. E isso nos dá aquela realidade de a morte estar muito distante da gente, e como tem sido sofrido, meus irmãos, quando a gente começa a perceber a morte se aproximando de nós. Quando queridos nossos estão partindo, quando pessoas que nós amamos estão enfermas e estão em risco de morte. Mas nós sabemos que o sofrimento ele pode acabar. Ele pode acabar, como eu comentei, o fim da pandemia, o Senhor Jesus volta, ou Ele volta só para mim. Né? Eu indo para o céu, a gente sendo promovido para a glória. Mas ele acaba. Ele acaba. E eu acho a descrição do apóstolo Paulo sobre a volta do Senhor Jesus, ou o aspecto desse corpo carnal vai se deteriorando dia após dia, o nosso homem interior vai se renovando. E a gente vai dizendo o seguinte, que enquanto o meu homem interior vai se aproximando mais de Cristo, o meu homem exterior vai se decompondo, então me fazendo chegar mais perto de Cristo também. Porque nós somos limitados, o nosso tempo tem fim. Eu e você não vamos viver para sempre. Aqui. Lá no céu nós vamos viver eternamente. Então o sofrimento acaba. O sofrimento tem fim. E nós podemos nos encontrar com o Senhor. E algo que a gente precisa destacar significativamente neste texto, ele fala sobre que isso estava acontecendo no tempo da ira. Diz no versículo 19. Quando o santo está falando com Daniel, ele diz assim, isso há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. A ira de Deus é manifesta contra o pecado. E Deus manifesta a sua ira justa, julgando com rigor o pecado. E nós temos vários relatos a respeito de Deus exercendo o seu juízo sobre o pecado. Eu, pela manhã, estava comentando com os adolescentes na sala de escola dominical como que isso aparece em vários momentos. Ele fala sobre o joio e o trigo, quando eles estão sendo separados na eira. Falando sobre os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Um leva à salvação, o outro leva à perdição. Ele ainda está falando sobre a ira no juízo, quando Deus então apartará os cordeiros dos bodes.
E sobre uns ele vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, enquanto a outros ele os puxará para perto, dizendo, vinde benditos do meu Pai. Deus exercerá a sua ira e a sua ira justa contra o pecado. E ele o fez de forma real, na cruz do Calvário. Quando então ele aplica a sua ira contra Jesus, desferindo contra ele todo o rigor da ira de Deus, para que eu e você então fôssemos alcançados por sua graça. O texto de 2 Coríntios nos diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E Deus, exercendo o seu juízo em Cristo Jesus, aplica a ele a condenação que era para mim e para você. Aqui a ira de Deus foi exercida no tempo do fim, do específico para esse momento da história de Israel, mas nós vemos então Deus aplicando mais uma vez a sua ira sobre a Jesus, e de forma vicária e definitiva, a ira de Deus foi manifesta na cruz contra Jesus. Para que eu e você então pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Quando a gente olha para uma profecia como essa que Daniel teve, e que para ele a terrível diz no versículo 27, enfraquecido, doente por vários dias, por conta da dureza e do significado daquela mensagem. Nós olhando agora para o passado, para os eventos que já se cumpriram, podemos ver e engrandecer o nosso Deus pelo seu imenso poder. E saber que Ele nos ama e tem cuidado de todas as coisas. Vemos e sabemos que Ele nos ama como Pai e disciplina os seus filhos, que esse sofrimento que nós estamos enfrentando vai ter fim. E que Ele voltará. E Ele voltará para nos levar, exercendo o seu juízo contra todo pecado e aplicando a sua justiça para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai Santo, louvado e glorificado seja o Teu nome, Deus. Nesse tempo que nós estamos enfrentando tantas dificuldades e lutas, nós clamamos, ó Deus, que esse tempo possa ser abreviado. Nós clamamos, Deus, e olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, que os nossos corações possam, conformados à Tua palavra, reconhecer os nossos pecados, a nossa dificuldade de lidar com os nossos desejos carnais e clamarmos misericórdia ao Senhor. Pai, nós clamamos nesse tempo que temos vivido nesse período de pandemia, que o Senhor venha preservar o Teu povo, nos guardar e nos livrar. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e louvamos o Teu nome porque Tu estás no controle de todas as coisas e podemos confiadamente descansar em Ti. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja. Queridos, nós estamos encerrando esse momento de culto. Convido você a ficar de pé para, mais uma vez, orarmos e recebermos a bênção do Senhor e nos despedirmos desse momento. Mais uma vez a gente, com pesar no coração, pede que ao fim do culto você, o mais breve possível, possa se dirigir para o seu transporte e ir para casa. Em sofrimento e dor no coração a gente pede isso, mas para que a gente possa manter essa estrutura de culto, isso é bastante importante, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado por este dia que é dedicado para o Senhor, dia que nós tivemos a oportunidade de louvar ao Teu nome e que isso se perpetue durante a semana e durante todos os dias de nossa vida. Auxilia-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a aplicar essas verdades em nossos corações. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos a buscar e confiar no Senhor cada dia mais. Pai, guarda o Teu povo hoje que sofre a perda de entes queridos, estes que muitas vezes estão desolados e sem esperança, que o Espírito do Senhor renove neles a esperança. Pai, nós clamamos por aqueles que estão enfermos nos hospitais,
lutando contra diversas enfermidades e principalmente contra a Covid. Deus, Tu és o nosso Senhor e ajuda-nos a compreender bem tudo isso que estamos vivendo e edificar os nossos corações para que esse aprendizado redunde em glória para o Teu nome. Guarda-nos, Pai, e leve-nos em paz para os nossos lares, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação, conforto do Espírito de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e para todos sempre. Amém.